Graças a Deus. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6, Jesus disse: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Disse Jesus que sua vinda não é para abolir as leis de Moisés e as advertências dos profetas. Ele disse: não, eu vim para cumprir as leis e para fazer com que todas elas sejam seguidas. Isso está no versículo 17 do mesmo capítulo. Na verdade, é a ratificação de alguma lei. As leis perduram enquanto não sobrevier outra que a revogue. Em verdade, deu ele nova interpretação para os textos, no caso enfocado. Jesus, em verdade, repristina, ou seja, faz vigorar de novo a mesma norma, dando-lhe outra interpretação. O Supremo tem feito isso com as súmulas vinculantes. O Brasil trabalha, praticamente vive assim, diante da Constituição. Foi o que Jesus veio fazer diante do Talmud, do Torá, ou da Torá. Jesus então passa a explicar a lei dando-lhe interpretação adequada, ao dizer que Moisés trouxe a lei e ele então fala sobre o adultério. Jesus disse que o adultério existe mesmo no olhar de cobiça. No versículo 28 do mesmo capítulo de Mateus, ele diz isso. Em seguida, diz que na lei de Moisés, se alguém quiser desfazer-se de sua esposa, pode divorciar-se dela, apenas mandando-a embora e entregando-lhe um documento escrito. No versículo 31 ele fala isso. Aqui há a revogação do preceito legal. Revogar significa tornar em efeito o que já havia sido escrito ou determinado. Revogar-se um ato, editando-se outro em sentido contrário. Revoga-se uma lei, colocando-se outra em seu lugar. Aqui, Jesus diz que se um homem se divorciar, se não for por causa da infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela, comete adultério. Versículo 32 do capítulo 5 de Mateus. Há também revogação quando a lei anterior dizia olho por olho e dente por dente. Versículo 38. E Jesus manda que não se resista à violência. Se lhe baterem numa face, apresenta a outra também. Versículo 39. É revogação por incompatibilidade, isto é, a norma que vem depois estipula outro comportamento. É incompatível com a anterior e a revoga. Então veja que o Senhor Jesus, na pessoa do Cristo Messias, ele não veio acabar com a lei, ele não veio desmoralizar, destruir, não. Ele não veio abolir, ele veio dar seguimento, porém com interpretação de espírito e não de letra. Hoje, no meio jurídico, se você olhar a Constituição, por exemplo, o artigo 3º diz que é dever do país combater e acabar com a pobreza. Aí você vai dizer, mas isso não funciona? Pois é, foi feita uma lei. Você imagina acabar com a pobreza? Só todo mundo rico, todo mundo ganhando dinheiro, ninguém querendo trabalhar? Não é mais ou menos isso que estão tentando fazer? Só que
na prática o que está acontecendo. Uma maioria trabalhando por uma migalha de um salário mínimo e uma minoria milionária com uma facilidade enorme em milhões e milhões em moeda, em dinheiro. Ora, o que seria para mudar isso aí? Acabar com tudo isso? Não. Seria mentalizar esses exploradores a mudarem de atitude. Seria mentalizar que essa ideia constitucional é perfeita, é bonita, e nós podemos, na prática, valorizá-la e estendê-la até que se elimine o máximo da pobreza. Pobreza é a pessoa não ter o que comer, o que beber, a dignidade de saúde, de segurança, o mínimo possível de dignidade. E não falta muito para isso acontecer. Recursos o país tem, não é verdade? Falta boa vontade, disposição, conscientização, respeito, amor. Foi isso que Jesus veio fazer diante da lei já existente na época para o povo judeu. Mas os intérpretes da época entenderam que não, ele queria era mudar, destruir, acabar com tudo, então se levantaram contra ele e o mataram. E nós, pregadores da fé, de uma religião ligada a Deus unicamente, e não com preceitos humanos, temos exposto, temos pregado exatamente isso. Jesus veio trazer uma maneira clara e prática para nós vivermos e darmos continuidade, não a Moisés, não a João, não a José, não a Maria, não a Barnabé, não a Abraão, não a Jacó, Israel, mas a lei de Deus, que é nos dar vida e vida com dignidade. Pense nisso. Procure perguntar dentro de você o que foi e o que é a vinda do Filho de Deus para a sua vida. Deus ilumine você. É isso.